neto está longe do estado, o filho foi positivado também, então ela pede oração. Nossa irmã Sônia Drummond, que é um anjo na vida de muitos irmãos aqui na igreja, e os irmãos sabem do que eu estou dizendo, então estejamos orando por essa nossa irmã. Romanos 8, 20, antes que esqueça, né? Pastora Áurea também, que está numa situação difícil, que é da igreja do Ágape, pastor Hugo Sampaio, que era da PIB da Barra, que está lá em Curiacica, se não me engano, no Espírito Santo, mas que também está entubado, foi entubado hoje. Pastor Ricardo Cabo Frio, que também está numa situação um pouco complicada, e tem muitos outros aí que agora me falta a memória, mas que estão em uma situação que dependem de muito cuidado. O pastor, na maioria das vezes, ele se expõe demais, e na maioria das vezes, quando ele se expõe, ele acaba expondo também que ele ama, porque é natural. Então, assim, estejamos orando por esses homens e por essas mulheres. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler aqui na minha versão. Essa é a minha versão. Sabemos que todas as coisas. Algumas versões aí diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos. A mensagem de hoje é juntamente com. Você pode repetir comigo? Juntamente com. Juntamente com. Queridos, eu tenho dito de púlpito e continuo afirmando que a vida é uma bênção dada por Deus. Mas o viver, às vezes, nos traz dores, nos traz sim angústias, nos traz sim problemas, às vezes. Problemas esses que às vezes recebemos e às vezes nós mesmos fazemos questão de entrarmos. Problemas que às vezes nos tiram até mesmo as noites de sono. Problemas, às vezes, que vêm através de pessoas que tanto nós amamos e que esperávamos que, de alguma forma, pudessem perceber o quanto mal estão fazendo a si mesmo e, por tabela, nós mesmos. De fato, viver tem sim os seus muitos desafios. Tem as suas cicatrizes, tem os seus machucados, tem as suas decepções, tem as suas punhaladas, tem as suas traições. O viver tem tudo isso um pouco mais. Tem a fase da abundância, tem a fase da vaca gorda, tem a fase das dificuldades, a fase das vacas magras. Sim, tem as fases da exaltação, mas também passamos pelos caminhos, infelizmente, das humilhações. Nós, em algum momento, estamos no palácio, em outros momentos, nós estamos lá, no meio dos cativos, numa terra que não é nossa. Em um momento somos ungidos reis, em outro momento estamos fugindo do rei atual. A vida sim tem essas percepções diversas, e às vezes o que nos cabe é simplesmente pararmos e entendermos ou buscarmos em Deus o entendimento daquilo que estamos vivenciando. Mas é verdade que nem sempre temos essa percepção, nem sempre temos esse entendimento, nem sempre sabemos o porquê estamos vivendo o que estamos vivendo. Às vezes as dores nos pegam desapercebidos e de fato causam confusões absurdas em nossas mentes e também nos nossos corações. E ainda que busquemos no Senhor, nos coloquemos no Getsemane, oremos por alguns momentos com diversas horas, a única coisa que às vezes irá nos trazer determinado consolo é aquilo que é o silêncio de Deus e que nos ensina que apesar de tudo aquilo que estamos vivendo, precisaremos viver, porque Ele não nos isentará daquele processo que estamos no meio vivendo. É bem verdade que na maioria das vezes eu mesmo sigo essa filosofia de dizer, a despeito do problema, a despeito das sensações horríveis, a despeito dos choros, a despeito das angústias, a despeito das traições, a despeito das apunhaladas, sigamos ao Senhor. Mas, ao olharmos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28,
percebemos que talvez em alguns momentos, ou talvez todos eles, nós deveríamos mudar o nosso vernáculo e usarmos alguns textos com textos que pudessem nos trazer melhor luz. E se, na verdade, em vez de dizermos a despeito da dor, nós pudéssemos dizer juntamente com a dor. A despeito das angústias, nós pudéssemos dizer juntamente com as angústias. A despeito das traições, nós pudéssemos dizer juntamente com as traições, porque tem coisas que para nós não vão embora, elas permanecerão em nós e teremos que aprender a lidar com elas, teremos que aprender a carregar a nossa cruz, teremos que aprender a negar nós mesmos, teremos que aprender a andar às vezes chorando, teremos que aprender a conter os sangramentos muitas vezes, porque tem certas situações que apesar de orarmos, a resposta que virá dos céus é: a minha graça te basta. E se nós mexêssemos em nossa cabeça e mudássemos a maneira como percebemos as coisas e compreendêssemos que pode ser que até os problemas que estamos vivendo têm propósito em Deus para nós, entendemos que as dores que estamos atravessando têm propósito de Deus para as nossas vidas, que as traições que vivenciamos ou que estamos vivendo têm propósito de Deus. O que seria de Israel se tirássemos o Egito desse povo? O que seria do rei Davi se arrancássemos a perseguição do rei Saul? O que seria de Jacó se ele perdesse a percepção que Esaú a qualquer momento pudesse encontrá-lo? O que seria de Abraão se de alguma forma ele não fosse para fora de sua terra, para uma terra que ele mesmo sequer sabia onde era? O que seria de Josué se ele não passasse pelas dúvidas iniciais até receber a resposta de Deus? Percebam, tem situações que vivemos que não estão longe do nosso contexto, estão intrinsecamente inseridas em nossas vidas, e precisamos perceber que pode ser que tudo isso seja um propósito exclusivo, particular, pontual de Deus para todos nós. Pensa aí no que você está vivendo. Em vez de dizer a despeito, colocando para lá, e se você dissesse juntamente com, porque eu não sei como, eu não tenho ideia como, eu não tenho nem sequer percepção como, mas nos oráculos de Deus, na percepção soberana de Deus, meu irmão Matos, tudo o que vivemos teve propósito. Não dá para voltar e apagar a página, está escrita. Meu irmão. Aleluia. O que nos cabe às vezes é simplesmente dizer: não estou entendendo bolufas o que estou vivendo, mas a minha postura será diferente a partir de hoje. Eu não sei, Senhor, porque esse exército se levantou, mas eu não vou dar uma de retroceder no meio da batalha, eu vou avançar, porque eu creio que Tu estás comigo. Eu não queria ter ouvido o que ouvi, sequer sei porque ouvi, ou a pessoa disse o que não deveria dizer, mas juntamente com essas palavras, seguirei o meu caminho. Eu não tenho ideia porque das lágrimas que descem aos meus olhos, mas juntamente com essas lágrimas, eu seguirei com fé, carregarei a minha cruz, e se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me reerguer. Não é assim que nós cantamos inúmeras vezes?
E se essas canções poeticamente introduzidas em nosso contexto cristão fosse uma realidade para todos nós e percebêssemos que, apesar de um bocado de situações difíceis, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus decretos, em algumas versões, propósito. Termino com uma palavra tão especial que um dia disse. Levaram 2 caixas para o pastor e disseram assim: nesses muitos anos, o que você colocaria nessa caixa e o que você colocaria nessa caixa? Uma caixa é aquilo que ele queria continuar e outra caixa é aquilo que ele queria destacar. E ele sabiamente disse: é impossível jogar fora tudo que viver. E é impossível separar o bom e o ruim nesse estado que estou. E aí, depois de muitos anos, entendi o que ele queria dizer, porque parece que tem certas coisas que são tão difíceis de entender, mas depois que estamos vivendo, a gente entende perfeitamente aquilo. E disse esse pastor: eu sou o resultado das situações boas e ruins que aconteceram. Você é o resultado disso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em algumas versões, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Olha a diferença, ó, que na verdade é um complemento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na versão NVI, sabemos, verbo saber, que Deus age, ação, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele não está falando que Deus age com todas as coisas. O texto aqui bíblico está dizendo que Deus age em todas as coisas. Entendem essa diferença? Ele não fala Deus age com todas as coisas. Ele está dizendo Deus age em todas as coisas. Deus está agindo em todas as coisas que você está vivendo. Deus está agindo em todas as sensações que você está vivenciando. Deus está agindo em todas as experiências, sendo boas ou ruins, que você já teve ou ainda está tendo. Deus está em todas as situações, desde que você o ame, Ele permanecerá no controle de tudo e no final tudo cooperará para o nosso bem. Tudo. Tudo. Aleluia. Tudo coopera. Vamos falar com o Papai do Céu? Juntamente com. É uma mensagem ao seu coração. Juntamente com. Tá. Juntamente com.